E tem um final aqui, ó, ecletismo ideológico e artístico dos grupos e manifestos. Não vou dizer, olha, aí temos uma coisa a discutir. Porque nós vimos aí na história do modernismo da primeira fase, que uma das formas de espalhar as ideias, né, de espalhar as ideias do modernismo, era através de manifestos e de revistas. E houve manifestos importantes, né? Houve muitas revistas também, grupos. Eu vou citar para vocês aqui apenas os manifestos importantes, tá? Porque eles podem chegar lá e perguntar para vocês aí o resultado desse livro. Porque, veja bem, Macunaíma, publicado em 1928. Em 1928 nós tivemos um manifesto importante, que foi o Manifesto Antropofágico. Então tivemos o Pau-Brasil, né? O Pau-Brasil, o verde e amarelo. E o Pau-Brasil depois se transforma no Antropofágico e o verde e amarelo se transforma no grupo da ANTA. Tá? E vai ter um último chamado regionalista. Então são 5 manifestos importantes aí, tá? Pau-Brasil, verde e amarelo, grupo da ANTA e antropofágico. E finalmente o regionalismo. Agora, olha, muitos dizem que não, que o livro Macunaíma não é a expressão do movimento antropofágico. Tá? Mas o que é que diz o Manifesto Antropofágico? Ele diz que nós devemos buscar naquele solo primitivo, aquele homem que ainda não esteve em contato com a civilização ocidental. A liberdade completa que ele tem lá e ainda não foi contaminado pela cultura ocidental, civilizada. Tá? Então valoriza muito esse aspecto do primitivismo, dessa exploração do nosso primitivismo. E o que Mário de Andrade faz? É explorar exatamente isso. Então há uma coincidência, né, entre a obra que Mário de Andrade produziu e as ideias passadas pelo Manifesto Antropofágico assinado por Oswald de Andrade. Então, embora muita gente diga que não, que o livro foi publicado em 28, mas foi escrito em 26 e o Manifesto é de 28, mas aí não tem jeito. Por isso é que em alguns livros, inclusive o de Afrânio Coutinho, um grande crítico brasileiro que organizou muita coisa sobre a literatura brasileira, lá diz que o livro Macunaíma é o resultado, a expressão desse manifesto antropofágico. Então anotem e tomem e observem bem isso. O livro, coincidentemente, expressa as ideias da antropofagia, ou seja, a valorização desse primitivismo no Brasil, certo? Os outros eu não vou falar não por causa do tempo, né? Não vou falar dos outros manifestos não, porque só esse aí, Então esse estado de pureza aí é o que nós vemos em Macunaíma, certo? Então, estilo de época é isso, que é essas características que devem saber. Não vou falar de contexto histórico, porque de 1912 a 1928, quem conhece a história aí, se não conhecer a história, deve saber alguma coisa. Não vou entrar nessa seara não. O tempo urge, né? E tem mais coisa para falar. O segundo item que nós levamos agora, antes de entrar no livro, agora o que você faz? Você vai lá e vê o estilo de época. Qual é o estilo? Desculpe, o gênero literário. É o CPF, eu costumo chamar de CPF do livro, né? A identidade dele. Você não lê uma narrativa como você lê um poema lírico, nem um conto como você lê uma peça de teatro. É preciso descobrir o que o livro é para depois você abrir e lê-lo com mais eficiência. Qual é o gênero desse livro? É narrativo. Gênero narrativo. E o gênero narrativo, por quê? Porque ele vai ter aqueles aspectos, aqueles elementos que caracterizam o gênero narrativo. O personagem, enredo, foco narrativo, espaço e tempo. Vamos retirar daí o espaço, vamos retirar daí o enredo do personagem que a gente vai falar à parte e vamos caracterizar então aí qual é o espaço desse livro, ou seja, o lugar onde se passa a história. É o Brasil. É o Brasil como um todo, é um território nacional. Mas acontece que há alguns aspectos que nós temos que considerar. Vamos pegar aí os lugares em especial, é a Amazônia, Rio de Janeiro e São Paulo. São os 3 lugares de mais destaque como espaço da obra, né? Passa em sua grande maioria em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro e nas 2 pontas a Amazônia. E as alusões, as menções que ele faz à América do Sul.
Porque no final do livro você acaba descobrindo que Macunaíma não é a representação só do brasileiro, é a representação também do sul-americano, não é? Então a América do Sul também é citada, Venezuela, Peru, não é? E no final essa menção de que Macunaíma é a representação também do homem sul-americano, uma abrangência, uma visão maior, não é? Pois bem, esse é o espaço. Temos também aí o tempo. O tempo, veja bem, nós temos que considerar duas coisas. Porque se nós perguntarmos qual é o tempo do enunciado, ou seja, se pegar o livro completo, né, do jeito que está lá, a narrativa inteira, você pega lá, o tempo é cronológico, nós vemos a passagem do tempo, a passagem dos dias marcadas externamente, né? Mas se nós pegarmos o tempo da enunciação, ou seja, na medida em que a história vai sendo contada, vocês vão descobrir que não existe tempo, não. Ele é atemporal. Ora, Macunaíma está lá no meio do mato, de repente ele encontra quem? Maria Pereira. Quem é ela? Uma portuguesa do tempo dos holandeses, século XVII. Ele está na Amazônia e quando ele vira as costas, ele encontra o João Ramalho. Quem é o João Ramalho? Século XVI, da Bahia. Então ele fica passando e atravessando ali personagens na história inteira que viveram muito tempo atrás. Então o tempo aí ele é indeterminado, mas se perguntarem para vocês como indeterminação do tempo, na medida em que a história vai sendo contada. Ora, nós temos uma narrativa, tem um princípio ali, vai marcando e tal, uma narrativa, e pegar uma narrativa inteira, você vê a marcação externa do tempo. Então nós vamos responder a esse problema dizendo isso. O enunciado tem tempo cronológico. Na enunciação entra essa indeterminação por causa do elemento fantástico, né? Afinal de contas, o cara dá uma carreirinha, está no Rio Grande do Sul, dá outra carreirinha, está na Amazônia, dá outra carreirinha na Paraíba. É um elemento fantástico. Macunaíma pertence a esse tipo de narrativa fantástica, onde a explicação lógica não existe. Não se explica a coisa logicamente. Da mesma forma o espaço, né? O espaço acaba sendo também indeterminado. Porque em termos de enunciação, porque na medida que vai sendo contada a história, ele vai voando de um lugar para outro. E agora fala do que? Tempo, espaço e foco narrativo. Foco narrativo, isso aí não tem problema, né? Não tem, quer dizer, eu não vou falar e depois acabo falando, né, caramba? Para ganhar tempo. Porque se você notar, o narrador onisciente, né? Ele vai contando lá, é o narrador em terceira pessoa. Em terceira pessoa. Mas acontece, deixa isso aí para a gente falar então, porque eu vou entrar agora na espécie literária. Qual é a espécie literária do livro? Porque temos gênero e narrativo. Vocês conhecem os 3 gêneros da literatura, né? Narrativo, lírico e dramático. Então é narrativo. Narrativo por quê? Porque tem isso que eu acabei de falar. Mas e aí? E a espécie literária? Porque o gênero narrativo, nós temos romance, crônica, novela, epopeia, conto. E aí, como é que nós caracterizamos a espécie literária desse livro? Como é que eu abro o livro e sei o que ele é? Um romance? Uma novela? Um conto? O que ele é? Nenhum desses, né? Aí que está o problema. Porque Mário de Andrade, nem ele foi capaz de definir. Aí está o experimentalismo da característica dessa fase modernista. O experimentalismo, nem o cara foi capaz de definir que diabo que o livro é. E aí ele chamou. Quando ele viu aquele livro pronto, ele falou assim, pô, isso é um poema herói cômico. Por que poema? Porque é um ajuntamento de lenda e de mito. E tem muito também, ele joga muito com a musicalidade da poesia, da rima, aquela coisa misturada ali dentro. Por que poema? Porque trabalha, explora a lenda e o mito, e que a característica poética da cultura indígena. Por que herói? Ora, por causa do personagem principal, nós temos alguém que representa o povo brasileiro. E por que cômico? Porque o diabo do cara é um anti-herói. O sujeito, ele é sacana demais, né? Como é que pode? O cara tem cheio de defeito. É covarde, mentiroso, embusteiro, preguiçoso. Então, herói cômico. Tá aí, por isso que ele chamou de herói cômico. Mais tarde, aí depois ele pensou lá e descobriu, não pode ser. Aí ele foi lá nos tempos gregos, aliás, na música, não vou nem dizer nos tempos gregos, na música. Na música existe um tipo de composição chamada rapsódia. O que é uma rapsódia? É uma composição musical que explora os motivos populares. Então a música é feita com pedaços de lendas, contos populares, crendices, vai pegando aqueles motivos populares. Mário de Andrade olhou para o livro dele e disse, não, isso é uma rapsódia.
Por que rapsódia? Porque o livro inteiro é construído com pedaços de crendices, ditados, lendas, mitos, contos populares. Cada pedaço do livro você está achando. É uma coxa de retalho. É uma coisa que vai ligando a outra. O cara foi tão inteligente que ele pesquisou as lendas, contos e mitos e pegou e criou uma história. Tem uma história. Qual é a história? Um rapaz casa-se com uma mulher muito bonita, que é a rainha das Encabiabas, e ela, depois, antes de subir para o céu, lhe dá uma pedra que ele perde. Essa pedra é para trazer riqueza e felicidade. Ele perde a pedra, descobre que está com um gigante em São Paulo, vai atrás dele, luta com o gigante, recupera a pedra e volta para o Amazonas. Esse é o enredo. O que esse livro fala? Fala disso. Um cara que perdeu uma pedra dada pela mulher que ele amava e está nas mãos do gigante, ele luta com o gigante, mata o gigante, recupera a pedra, volta, acabou. Essa é a história. Mário de Andrade inventou isso. Agora, como o livro vai sendo construído, ele não inventou. Ele simplesmente saiu coletando contos populares, lendas, crendices, clichês, e foi emendando essa coisa uma na outra. O livro é de criação coletiva. Daí que nós vamos olhar onde? Lá na antiguidade greco-latina, Homero, na antiguidade grega, desculpa, na Grécia Antiga, Homero, século VIII a.C. Homero escreveu, não dizem, autor de duas epopeias famosas, a Ilíada e a Odisseia. Mas só que Homero, ele não escreveu essas epopeias. Ele saiu coletando aquilo que era próprio do povo, a tradição do povo grego. Por isso que ele é chamado de rapsodo. Ele cantava o que já estava pronto, ele só foi lá e encaixou as coisas. Mário de Andrade fez a mesma coisa. Por isso que Mário de Andrade, nesse livro, o narrador é um rapsodo. Por isso é que nós dizemos que o narrador tem uma voz coletiva. A voz é um narrador coletivo, porque pegou tudo isso que representa o Brasil e foi colocando nessa narrativa. Então, espécie literária não é romance, não é conto, não é novela, é uma rapsódia. E aí perguntarem para vocês, redige um texto explicando porque o livro é uma rapsódia. Porque ele foi coletando lendas, mitos e compondo a sua história com essas narrativas já existentes na cultura brasileira. Um rapsodo. Tudo bem, então a espécie literária é a rapsódia. Mas aí agora vamos ver se tem outras espécies literárias aí, porque tem influência, Já tem, o herói é coletivo. Macunaíma é um herói coletivo, porque representa o povo brasileiro. Então, se não é um herói coletivo, nós voltamos à epopeia. Essa é a característica da epopeia. Ter um herói que representa um povo. Foi assim com a Odisseia, Ulisses voltando para casa, voltando para Ítaca, voltando para os braços da sua mulher amada, Penélope, atravessando todos os perigos do mar, representando o povo grego na sua luta de conquista pelo mar. Os Lusíadas, nós temos lá Vasco da Gama pegando o caminho pelas Índias, representando o povo português. Pois assim também vai ser Macunaíma. Anti-herói, mas representa, então é um herói coletivo. Então temos características. Não podemos dizer que esse livro veja bem o que eu estou falando. Não vamos dizer que esse livro é uma epopeia, não, mas tem características de epopeia. E também, toda epopeia, todo livro épico mistura o imaginário, o fantástico com coisas reais. Nós temos o imaginário aí, Em vez de mitologia, com Marte, o deus da guerra, Vênus, o deus do amor, em vez de termos lá Baco, o deus do vinho, essa coisa toda, nós teremos aqueles personagens do fantástico ameríndio. Então vai ser o imaginário fantástico do ameríndio, misturado com coisas reais. Então, características épicas aí também. Então podemos dizer que é uma rapsódia com características épicas. E tem mais outra coisa, outra espécie literária, a novela. E olha só a influência da novela medieval, Novela medieval. Vocês já ouviram falar daquelas novelas Cavaleiro da Távola Redonda, Aqueles cavaleiros que saíam em busca do Santo Grau. Então veja bem, por que narrativa? Por que novela? Primeiro que é popular,
As novelas medievais sempre eram caracterizadas por um cavaleiro que saía lutando contra gigantes, saía lutando contra gigantes, passando por muitos obstáculos, e para salvar a amada, ou para fazer alguma coisa a serviço de sua amada. Então ele saía pelo mundo, em aventura e aventura. É o que Macunaíma faz. Ele representa o cavaleiro medieval que sai em busca da sua pedra. O que os cavaleiros da Tábua Redonda faziam? Saíram em busca do Santo Graal. Eles atraem uma pedra. Como um cavaleiro que sai pelo Brasil afora, lutando, passando por muito obstáculo, aquela coisa toda, até conseguir alcançar a pedra que representa a sua amada. Característica de novela também esse livro, certo? Então aí, recapitulando, do gênero narrativo, porque tem esses elementos que nós já falamos, e com a espécie literária nós temos aí a rapsódia, e com influência da novela e da epopeia. E ainda juntamos o herói cômico que ele tinha dado antes, e nós já dissemos por que um poema herói cômico. Então lembrar-se disso. E veja bem, cuidado com o vestibular, porque de vez em quando ele utiliza a metonímia. O que é metonímia? É você substituir um termo por outro, né? Substituir um termo por outro. Quando o vestibular fala assim, olha, cobrando o gênero, pode estar cobrando a espécie literária. O gênero rapsódio foi escolhido, não é metonímia. Então você pode usar gênero por espécie literária. É só esse cuidado aí. Pois bem, e só como lembrança aí, né? Esse movimento antropofágico, alguns críticos colocam, não foi só Macunaíma o único livro, não, né? Houve outro também, o Cobra Norato, do Raul Bopp, também. A diferença é que Raul Bopp com Cobra Norato, ele é mais otimista. E esse livro de Macunaíma, esse livro Mário de Andrade, é pessimista ao extremo. Mário de Andrade viu o brasileiro. Por que ele começou a escrever o livro? Ele via essas outras nações mais antigas, a França, a Espanha, etc. Esses países aí com uma identidade. Para ele, o brasileiro não tem caráter. O brasileiro ainda é muito jovem, muito novo, é um povo muito recente. E ele foi pesquisando, e aí, infelizmente, ele disse que achou isso: um brasileiro preguiçoso, embusteiro, mentiroso, que não tem fome. E aí, qual é a tese do livro? A tese do livro é de que o brasileiro é todo voltado para o sexo, para a luxúria, e isso é a causa de todos os seus problemas. A luxúria e o sexo. E vem com essa visão pessimista: o Brasil atrasado, cheio de doenças, cheio de pragas, e incapaz de ter uma organização, de um objetivo na vida. Mas ele disse que o brasileiro é recente e vai aprender. Mas a visão é amarga, a visão é pessimista. Pois bem, então nós já falamos aí desses dois primeiros itens da nossa análise. Vamos agora ver como é que o livro organiza? Terceiro item, a estrutura do livro. Como é que foi montado esse livro, hein? Será que ele montou essa coisa aí aleatória? Deve ter tido uma intenção. É isso que o vestibular pede de vocês. Dos livros que vocês estão lendo, o vestibular vai pedir de vocês qual foi a intenção do autor. Como não viram contos populares. Se a vovó não contou, na escola deve ter lido alguma coisa: Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Joãozinho e Maria, essas coisas aí, História de Príncipe e tudo mais. Como é que esses contos populares eles se organizam? Da seguinte forma: sempre é o quê? Começa no estado de equilíbrio, tudo organizado, tudo equilibrado, então é equilíbrio. Então Macunaíma está lá, onde é que ele está? No Muraricoera, o lugar lá na Amazônia, tudo perfeito, tudo tranquilo, tudo equilibrado, é um lugar paradisíaco. Ele vai tomar banho no rio com sua família, comida na hora que quer, aquela coisa, tudo paradisíaco. Mas todo conto popular, depois do equilíbrio, vem o desequilíbrio cometido por uma infração. Quais são as infrações? Aí vem a infração. Tem duas infrações. A primeira, ele mata a própria mãe. Então, a primeira grande infração, ele mata a própria mãe. A mãe confunde a mãe com uma veada e dá uma flechada nela, ela morre. Aí vem o castigo. Qual é o castigo? Vai ter que ser expulso do lugar. Praticamente é expulso do lugar. Assim como Adão e Eva, já ia falando, viadão. Assim como Adão e Eva, ele é expulso do lugar. E sai com os irmãos dele, sai andando. Encontra-se a mãe do mato, a rainha das Amazonas. Por isso que o Amazonas chama Amazônia, né? Porque, segundo a lenda, as Amazonas viveram lá.
Na linguagem dos índios, a Amazônia é Icamiaba. Então ele encontra a Icamiaba, ou seja, a rainha das Amazonas. Aí transa com ela e se torna o imperador do Mato Virgem. Ah, agora é imperador. Tá, vem. Nesse negócio de brincar muito com si, e no livro Brincar e Transar, né? Então esse negócio de brincar muito com si, nasce um menino, nasce um filho, desde 6 meses depois nasce um menino. Esse menino, o menino encarnado, todo vermelho, né? Em vez de matar o menino, eles criam o menino. Olha aí a infração. Ora, as Amazonas não aceitavam o menino. Se nascesse menino, matava, afogava, ou então, sei lá, devia mandar para o internato, qualquer coisa. Mas lá não podia ficar, não. Eles criam o menino. É a segunda grande infração. Pois todos têm que ser castigados. O menino morre, se vai para o céu, uma morte simbólica, né? E a Macunaíma perde. Então agora, se pegar o livro, se você pegar, por exemplo, a velha Seiuci, o que está acontecendo aqui? Ah, é o cara lutando contra o gigante. Então já sabe o que está acontecendo lá, né? Agora vamos ao outro conjunto da segunda parte, onde é os costumes de São Paulo, os costumes da cidade grande. Olha só, oitavo, véi a sol. Véi a sol. Nono, carta para as Icamiabas. Nono. Aliás, desculpa. Não, desculpa, é isso mesmo. 11º. Na hora de escrever aqui, eu escrevi. Agora, será que eu toquei? É isso mesmo, então muda. A carta para as Icamiabas é o nono e carta para as Icamiabas é o nono e a velha Seiuci é o 11º. Véia Sol, carta para as Icamiabas, Pauipódoli. Pauipódoli. Sabe como é que escreve isso aí? P-A-U-I, P-A-U-I, Pauí, Pauí, hífen, Pódoli, palavra proparoxítona, logo leva acento, né? Pódoli. É o 10º. 12º, Tec-Tec, Tec-Tec, Chupinzão e a injustiça dos homens. Nossa, que calor. Tec-Tec, Chupinzão e a injustiça dos homens. Anotaram? Décimo terceiro, a piolhenta do Giguê. A piolhenta, piolho. Piolhenta, mulher tem um piolho. Piolhenta, piolhenta do Giguê. Pô, essa luz aqui tá matando, viu? Tá. Obrigado pela salva, cara. Eu de perfil fico melhor, fica não? Pois bem. Anotaram aí? Véia Sol, carta para as Icamiabas, Pauipódoli, Tec-Tec, Chupizão e a injustiça dos homens e a piolheta do Giguê. Me desculpe estar fazendo essa lista para vocês, mas como eu disse no início, é para vestibular. E você tem que saber o nome desse capítulo. Eles vão cobrar um por um de vocês. Só que vocês não sabem qual é. Eu suspeito que seja a carta para as Icamiabas, que é o mais famoso, né? Em qualquer lugar que se fala sobre esse livro, vai estar lá, em qualquer antologia, mete a carta. Né? Então aí, como é que eu leio o livro para vestibular? Eu leio assim, ó, primeiro eu vejo de forma geral como nós estamos fazendo. Então eles vão fazer perguntas sobre essa visão geral. E depois vem a síntese, eles fazem perguntas sobre capítulo por capítulo.
Então vem aí a fase de síntese, particularização. Agora vem a terceira parte, ó. Terceira parte do livro. 15. A Paquera de Oibê. Certo? Paquera de Oibê. Não é assim, Oibê, não, é Oibê, é um nome só. Paquera de Oibê. Vocês podem até puxar uma setinha aí, né? Porque veja bem, essa terceira parte se subdivide em 3. A primeira, Paquera de Oibê, é o retorno à Amazônia. Porque já pegou a pedra e já está voltando para a Amazônia. A Paquera de Oibê é a viagem de volta. Aí pronto, agora a gente está na Amazônia. Aí vem segunda divisão, 2 capítulos. 16. Uraricoera. Uraricoera. É o lugar onde ele mora. Esse é o endereço dele. Uraricoera. Ele mora à beira, né? A beira é o rio, Uraricoera. Mas aí dá nome ao lugar todo. 17. Ursa Maior. Ursa Maior. Puxa uma setinha aí, põe nesses 2 capítulos velhos antagonismos, né? Aí volta a brigar com o irmão dele e brigar com o velho só. E aí vem a terceira subdivisão, né? É o último capítulo, é o epílogo. O epílogo. Epílogo do livro. Então o livro está dividido em 17 capítulos e um epílogo. E acabamos de fazer a divisão todinha aí, ó. Situação inicial paradisíaca, depois ele na cidade grande, luta com gigantes, costumes em São Paulo, e a última parte, o retorno dele e volta aos antagonismos. Então veja bem, então aí a estrutura é de contos populares, folclóricos, essa coisa toda, né? Agora, bom, nós já temos essa visão geral de infração e castigo, luta com o gigante, recuperação da pedra, mas ele paga um preço muito alto por ter recuperado a pedra. Ao voltar da civilização, volta com maus costumes, volta com inúmeras doenças, e a única coisa que ele vislumbra no lugar, no retorno, é doença, problemas, é a destruição. O contato com a civilização dos brancos liquida, acaba com ele. Então 2 culturas, uma mais fraca, a de Macunaíma, uma mais forte do índio, a junção das duas. É a visão pessimista, né, que nós vimos aí do Mate Andrade. Certo? Então vamos aí agora falar do livro, né? Vamos aí pegar o primeiro capítulo. Agora você já sabe, o primeiro capítulo é Macunaíma. O que acontece lá? Agora vamos falar de forma... Eu vou falar agora, é claro, não vou ficar assim, falando bem lentamente, não. Agora eu vou falar mesmo sobre o que acontece no livro. Então abram os ouvidos. Anotem, se quiserem ou se puderem. Então, Macunaíma, o primeiro capítulo, o próprio título já está indicando, é o nascimento do herói. Ele lá no meio, lá no Mato Virgem, né? Nasceu a Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto e retinto, filho do medo da noite. O nascimento dele é misterioso, hein? Cheio de mistério. Tem pai não. Aliás, todo herói que se preze tem um nascimento misterioso. Então lá, estava lá na beira do Uraricoera. Houve um murmurejo tão assim, terrível que a Índia Tapanumas, que é o nome da tribo dele, e a tribo de negro, hein? Negro retinto. Veja bem que o pai dele ele é filho do medo da noite. Então houve aquele murmúrio do Uraricoera, a Índia ficou tremendo de medo e pariu aquela criança feia. E aquele menino feio é que deram o nome de Macunaíma. Fez coisas de espantar. Ficou sem falar até os 6 anos de idade. E sem falar até os 6 anos de idade. O que ele fazia então, até os 6 anos? Então aí, você vai pegar dele primeiro até os 6 anos. O que ele fez até os 6 anos? Fazia nada, ficava espiando os outros trabalhar. Espiando os outros, o trabalho dos outros. E a brincadeira preferida dele é ficar decepando cabeça de saúva, formiga, ficar pegando formiga e tá, decepando cabeça de formiga. Ficar deitado o dia inteiro.
mas se oferecia dinheiro, Macunaíma dava para ganhar vintém. Percebeu? Então agora começa essa mania de Mário de Andrade, costurando lendas, crendices, ditados e vai por aí fora. Dava para ganhar vintém. A coisa que ele mais gostava era tomar banho no rio, porque a família toda para lá pelada, tá todo mundo lá tomando banho, né? E as mulheres ficavam soltando gritos gozados, porque dizem que era o Guaiamum, uma espécie de caranguejo, né? Os Guaiamuns ficavam lá embaixo, pegando nas graças dela, né? E cadê Macunaíma? Só ficava mergulhando. Dá para perceber que o Guaiamum, né? Aí, ó. Os machos ele cuspia na cara, mas os velhos ele respeitava e participava de todas as danças, Agora chegamos no ponto que eu quero que vocês escrevam e não me esqueçam. É uma característica do livro: desgeografização. Veja bem, Mário de Andrade quer pegar a síntese, a identidade nacional. Então desgeografiza. O que é desgeografização? É pegar elemento de um estado e botar no outro, pegar de uma região e botar no outro. Ele não está nem aí, mistura tudo. E começa a desgeografização já com essas danças, Apurê, Aporacê, etc. Danças de várias tribos que ele coloca como se fosse uma só. Ele vai pegar bicho de uma região e botar no outra, vai pegar fauna e colocar no outra, vai pegar lenda de um lugar e colocar no outro. Ele não está nem aí. O que ele quer é mostrar como tudo isso fosse de um povo só, o Brasil. Então aí, olha, e participava, né? Dormir então que era uma coisa, o berço dele ficava acima da mãe, e a mãe deitava embaixo, o berço dele em cima, como ele esquecia de mijar para dormir, mijava lá, mijava na cara da velha. E aquela urina quente, espantava o mosquito, e ela gostava que espantava o mosquito, né? As mulheres, no pino do dia, as mulheres disseram que espinho que pinica, aliás, como é que chama? Espinho que pinica de pequeno já traz ponta. É um ditado popular para dizer que quem vai ser pequeno já faz coisa. E aí tem o quê? As meninas, aquele negócio das meninas, as cunhãs, porque no livro de falar cunhã, cunhatã, é tudo mocinha jovem entre os índios, né? As meninas chegavam perto dele, ele deitando já ia pegando a mão, levando a mão nas graças das meninas. Então as meninas nem chegavam perto dele não, né? Porque o sujeito tarado. Então nem chegava perto. E aí o rei Nagô, veja bem, aí olha só a mistura, hein? Nós estamos falando de índio, o rei Nagô já é da crença africana, mas ele não está nem aí, mistura tudo. Crenças africanas e indígenas. Rei Nagô aparece numa pagelança e diz que o herói é inteligente. Ele faz 6 anos. Dizem que se o menino você der água no chocalho para o menino que está seco, o menino desanda a conversar. É uma crendice popular. Deram água no chocalho para ele, ele desandou a falar. E aí fala, assim que ele desandou a falar, a primeira coisa que ele fez foi pedir a mãe para levá-lo no mato. A mãe quer passear, a mãe lá fazendo a mandioca. Não posso não, porque eu estou trabalhando. Aí ele chorou o dia inteiro, chorou a noite inteira, ninguém dormiu. No outro dia ele voltou aí, ele olhou assim, viu a mãe, esperou a mãe. Assim que a mãe pegou no trabalho, ele, mãe, eu quero passear. Não posso, meu filho, começou a chorar. Aí a mãe foi e pediu para Sofará. Sofará é a mulher de Jiguê. Eu acho que já vou falar de personagem, depois não vou ter tempo não. Então esse Macunaíma, Mário de Andrade pesquisou nesse livro desse alemão. Então ele já existe no imaginário indígena. Macunaíma quer dizer maco, mal, ima, grande. O grande mal, ela deu um pau nela. Ela aguentou, sem piar, claro. Já estava satisfeita. Aguentou a sua. No outro dia ele viu o irmão Jiguê preparando uma armadilha para caçar uma anta. Eu quero caçar anta. Não, você é muito menina ainda. Eu quero. Ele chorou a noite, ninguém aguentou. Chorou a noite inteira de novo. No outro dia, Jiguê quer quitar o coraçãozinho dos outros. Eu quero caçar anta. Aí o Jiguê olhou com ódio, né? Mandou só para dar também dar fibra para ele, de carauá, uma boleira para fazer a armadilha. Fez. Aí foi passear, começou a falar. Lá no meio do mato, virou no príncipe, antes de brincar. Dá um tempo aí. Foi lá na beira foi lá no bebedouro da anta, porque o Jiguê estava caçando em outro lugar. Ele descobriu o rastro fresco de anta e foi buscar no rastro fresco. Ele é inteligente, o rei Nagô disse que ele é inteligente, né? Botou a armadilha no bebedouro antigo. Dito e feito, caçou, foi ele que caçou a anta. No outro dia assim que acordou, abriu o bué no mundo. Vai pegar minha anta que eu cacei. Ninguém acreditou nele, a menina.
Ele pega o Sofará vai lá e chega gritando que tinha uma anta morta na beira do bebedouro e tudo mais. Vou lá buscar, traz a anta e começa a limpar. Giguê traz, não traz nada. Mas aí na hora de dividir tudo, Giguê tira as tripas e dá para ele. Ele fica de jura vingança, né? Aí vai pro mato. No outro dia, de novo no mato do Sofará. E as brincadeiras, como é que é? Um corre atrás do outro, faz cosquinha, fica cutucando, né? Depois de brincar 3 vezes. Aí sai correndo atrás do outro. E cutuca, e faz cosquinha, depois enterra na areia, depois queima o outro com palha. Tá? Aí ele esconde atrás de uma piranheira, de uma árvore enorme, pega um pau desse tamanho e racha no corpo dela, ela cai no chão e mas toda alegre, aquela alegria, lindo. Aí pega ele pela perna e sai arrastando, ele gruda na árvore, ela vai e morde o dedão, engole o dedão dele. Aí sangue começa a espirrar, ele vai e tatua o corpo dela todo com sangue, e depois eles rolam no chão, brincam de novo. Aí depois aquele silêncio, ele ouve um miado de uma sussuarana assim nas costas dele, ele se prepara para ser comido, morrendo de medo. Aí ele ouve a risadinha, era ela. Aí ele começa a jogar pedra, ele vai jogando pedra e vai ferindo, e o sangue vai ferindo o corpo dela, o sangue vai salpicando ali embaixo, e ela rindo, toda gostosa lá em cima. Aí ele mete uma pedra com mais força, quebra os dentes, morre 3 dentes da rua. Aí eles vão atrás um do outro, um subindo atrás do outro, lá no topo da árvore, um galinho pequenininho assim, ó. Aí começa lá a brincar lá em cima. E brinca na ponta, fica lá batendo, parece que está voando. Aí ele vai fazer uma gracinha nela, muita força, o galho não aguenta, cai os 2 borrachas lá no chão. É desse jeito, né? Parece que os índios gostavam muito dessas safadezas aí, desse negócio de... É masoquismo mesmo, afrodisíaco. Aí Giguê, que tinha andado atrás dos, viu os 2 lá, descobriu tudo, né? Agora nem catou piolho, não chegou e deu um pau logo uma vez. E aí, deu uma surra também no herói, né? Deu uma surra nele para deixar de ser besta. E aí devolveu o Sofará, né? Pro pai. Agora vem, vamos ver como é que ele cresceu, a maioridade dele. No outro dia, assim que ele devolveu o Sofará pro pai, Giguê no outro dia trouxe uma outra mulher. Agora é Iriqui. Iriqui na linguagem indígena quer dizer que foi também. Aqui foi também. A segunda cunhada dele. Como é que era Iriqui? Iriqui, ela tinha um problema, ela tinha um ratão vivo na maçoroca dos cabelos. Mas ela gostava de se pintar. Ela passava tinta de araúba, de jeripapo na face. Todo dia de manhã, a primeira coisa que fazia era se pintar. E passava um pouquinho de açaí nos lábios. Depois vinha e passava limão caiena. Você sabe que o contato do limão com o coquinho de açaí, primeiro passa um pouquinho de açaí e fica todo roxo. Depois vem com o limão e passa, fica vermelho, apetitoso. Depois disso ela se embrulhava com um manto pintado de 2 cores, verde de acariúba, aliás, preto de acariúba e verde de tatajuba, e ficava ali, né? Além disso, passava no corpo inteirinho, essência de umiri, ficava cheirosíssima. Passava principalmente no distintivo dela, né? Ficava cheirosíssima. Iriqui era linda, linda. Mas ainda não vai pegar ela não, porque aí bate uma fome danada, né? Uma fome muito grande. Por quê? Porque Giguê matou o boto. Segundo a crença, matou o boto, pronto, vem a vingança do pai do boto, que é o sapo. Parece o sapo canauru, maraquigana. E o sapo então manda uma enchente que mata tudo, mata o milharal, mata tudo, tem que comer, não tem caça, não tem pesca, não tem nada, não tem nada. Aí o que? Ele resolve pregar uma peça nos irmãos, né? E fala para os 2 irmãos que tem um desperdício de timbó. Timbó é uma planta que se colhe na Amazônia, depois bate no rio, o veneno mata os peixes, mas não faz mal aos homens. Você bate lá, o peixe morre, fica na superfície, você cata. Tem um timbó ali, você vai lá pegar. E fica lá vendo os irmãos correndo atrás de timbó, naquele lamaceiro, o pessoal tem lama, está com lama até o cabelo, e ele no sequinho olhando, né? Quando os irmãos passam perto, ele, mas estou procurando, viu? Estou cansado. Aí os irmãos, não procura não, senão fica quietinho aí, procura assim não, nós vamos procurar em volta. E fica dando uns pulinhos com a mão lá na bunda, né? Porque na Amazônia tem um chamado candiru, que entra nos buracos, não pode ver o orifício está entrando. Eles lá atrás dando uns pulinhos, tapando a bunda, né? O candiru vai entrar. Mas o candiru gosta de entrar mesmo na frente, né? Entrou no canal do uretra, não sai mais não. Ele tem uns espinhos que sai e gruda lá dentro, é mortal. Se for tirar, arranca tudo, sai sangue, o cara morre. E eles estão lá pulando e tapando os orifícios para o candiru não entrar. E Macunaí morrendo de rir, né? Depois eles voltam, não achando timbó não. Falei, timbó já foi gente que nem nós.
falando que ia procurar, escondeu. Aí ele, fomos batendo demais, como ele tem esse poder transformador, ele disse para a mãe, fala aí, quem é que leva a nossa casa, leva tudo lá para cima, para o alto do morro, onde não tem água nenhuma? Aí mãe, fala, mas fecha os olhos. A mãe fecha os olhos, ele transporta a mãe, transporta a casa, transporta tudo. Tem bananeira, tem caça, tem tudo lá. Aí ele vê a mãe cortando um monte de banana. Mãe, para que você quer essa banana? É para levar para o seu irmão, para ele que, além dele que está lá embaixo com fome, ele fica com raiva, egoísta, né? Mãe, quem é que leva a nossa casa lá para baixo? Quem? Fecha os olhos. Então transporta tudo de novo, fica lá todo mundo de fome. Aí a mãe fica com raiva e leva para o mato. Segundo a crença popular, se você colocar o menino no lugar onde o mato não cresce, o menino também não cresce não. Aí ela leva e deixa ele lá no lugar bem longe, onde só tem matinho ralo, não cresce, né? Fica lá. E larga ele lá. Você não vai crescer mais, não, você vai cair. Ele sai andando, procurando, vai andando, até encontra quem? O Curupira. O Curupira é esse personagem dessas lendas brasileiras, vive no mato, interpelando viajantes. Se você não der para ir um pedaço de fumo, ele te pega. Essa lenda aí foi retirada de um conto popular, né? Aliás, é um conto popular que o Madiadade aproveita aí. Os meninos que enganam o Curupira. Está lá Curupira e Papamel. Papamel é o cachorrinho dele. Aí ele, padre, o que Curupira, o que você está fazendo por aqui, rapaz? Aí o Macunã, estou passeando. Passeando? Passeando. Aí Macunaíma conta para ele o que fez com os irmãos, e a mãe dele levou para lá, e Macunaíma conta e solta gargalhada. O Curupira olha ali para a série, meu filho, você não é mais menino não, você cresceu. Só gente adulta que faz isso. E o Curupira está aí, ele pede, me dá um pedaço de carne aí, moço. Ele fala assim, tudo bem. Aí o Curupira vai e tira um pedaço da própria perna, assa e dá para ele e come. Como é que eu faço para ir embora? O Curupira quer comer ele. Literalmente, né? Porque aqui, do jeito que esse livro é, você tem que falar literalmente ou no sentido figurado. Então, quer devorá-lo. E aí ensina para ele, você vai aqui, tá vendo aquele pau lá, você quebra a mão esquerda, e dá a volta e vem na direção, ensina para ele vai. Mas ele é preguiçoso, né? Assim que ele chega lá, porque eu esqueci de dizer, né, que a primeira frase que ele diz quando nasce, que preguiça. Aí ele chega lá na beira do pau, quando ele vê aquela distância, tem que dar a volta, né? Que preguiça. E vai direto. Não dá a volta não. O bicho espera, não aparece, aí o Curupira monta no viado, que é o cavalo dele, e vai atrás. E galopa. Aí Macunaíma esconde. Aí o Curupira grita, carne da minha perna. E a carne, que foi? Na barriga de Macunaíma. Aí não tem jeito. Ele esconde, carne da minha perna, e a carne, que foi? Aí não tem jeito. Aí Macunaíma, no jeito, ele encontra uma poça d'água, de água suja, toma água e vomita a carne. Aí quando o Curupira grita, a carne lá dentro d'água, que foi? Grita lá dentro da poça d'água. Ele foge, lá na frente encontra a Cutia. A Cutia está lá farinhando e cantando a sua musiquinha. Cuti, pitacanhenha, e ela aparece. Ele falou, como é que é? O que está fazendo aqui? Estou passeando, tia. Passeando? Aí ele conta o que fez com o Curupira. Aí a tia fala assim, essa foi gente grande, adulto, você não é menino mais não. E pega uma vasilha de água de mandioca envenenada e joga nele. Ele sai fora, e a água só pega no pescoço para baixo. De repente ele vai se transformando, se tornando um homem taludo, né? Fica enorme. Mas a água não pegou na cabeça. Porque o homem enorme e aquela cabecinha chapada de mim. Esquisitaço, né? Tá lá. Aí ele foge, vai embora. Depois de agradecer, claro, ele gostou de ser, né? Cara, mas gostou e agradece e vai embora. Chega, vai embora para casa. Chegando no rancho, a primeira pessoa que vê é a mãe dele. A mãe até assusta. Aí vai, mãe, eu sonhei que caiu meu dente. Aí ela, vixe, é morte parente. E a crendice popular, sou eu com dente, alguém da família vai morrer, né? Aí, e a senhora, hein? A senhora não passa de um sol mais. Aí a mãe dele sabe fazer os treinos, ele fica lá sozinho, com iriqui. Aí pronto, ficou sozinho com mulher, é safado. Ele vai seduzido, está só uma formiga, ele fica lá mexendo o pezinho de iriqui, vai e solta a formiga longe. Aí ele vai transformar no pé de urucum. Olha, o urucum é aquela tinta que é, né? Os índios pintam, iriqui não pode ter tinta, quer pintar. Vai lá e pega semente, pila, que é trem, faz a tintazinha, daí está passando ela toda, inclusive o distintivo dela, né? Porque ela é mais atraente e tal. Aí pronto, aí os dois não precisa mais nada, aí vão brincar. E ficam brincando, brincam muito. Né? Aí ele resolve, porque veja bem, quando
quando o Giguê chega, Manape, que é o outro irmão dele, porque Giguê é o mais moço, o mais forte, não é? Então temos Macunaíma caçula, depois Giguê o mais forte, e Manape o velho. E Manape simboliza a sabedoria aí, né? Ele respeita os mais velhos, e é sempre Manape que está dizendo as coisas mais sábias dos dois, o que tem que fazer, defendendo o herói. E Giguê é o jovem, aquele que é bobo, não é? E que é enganado o tempo inteiro. E aí Manape diz para ele, faz não, deixa ele lá, ó, tá vendo, tem muita comida e tal. Aí ele resolve deixar o irmão com o Iriqui, e vamos sozinho. Depois de brincar muito com o Iriqui, ele vai passear, né? Macunaíma vai passear. E lá em Santarém, ele encontra uma veada. Vou pegar essa veada, mas a veada foge. Então ele pega a veada, tem um filhotinho, ele pega o filhotinho, fica cutucando o filhotinho chorando. A veada se aproxima e fica lá naquela tristeza, também chorando, querendo um filho, e vai e flecha a veada. Aí vai chegando perto, aí pum, toma um susto e desmaia. Era a mãe dele. Estava lá flechada, morta, toda arranhada, né? Com aqueles espinhos do mato, ele estava perseguindo a própria mãe. Matou a mãe. Ele vai chamar os irmãos, enterra uma velha no pai da tocandeira, né? Depois de jejuar, depois de tudo mais, aí o Manape faz aquele símbolo, né? Aquele símbolo lá para, né? O símbolo lá que tem para coisa dela lá. Depois, passados alguns dias, a barriga da velha cresce, aí a turma também cresce, tem aquele cerro macio. Mas aí o que? Macunaíma dá a mão para Iriqui, Iriqui dá a mão para Manape, Manape dá a mão para Giguê, os quatro partem nesse mundo afora, né? Aí já é a expulsão deles do lugar. Boiúna Luna, nós podemos chamar isso aí de transição, né? Porque Boiúna Luna é a cobra grande. Ah não, sim, mãe do mato, vai encontrar com ela primeiro. É o terceiro capítulo. Eles estão andando os quatro no meio do mato. E Macunaíma levanta o braço. Opa, o que foi, herói? Tem coisa. Deixa ele aqui sentado num pedaço de uma raiz lá e vamos três. Lá na frente, Macunaíma encontra uma cunhã, uma mulher toda pintada de jeripaco, deitada, nua. E aí descobre logo que é Icabiaba, porque ela só tem um peito. As Amazonas só tem um peito, né? Porque o peito esquerdo, elas. Aliás, é o direito. O direito é colocar a lança, aí ou decepa, ou tira ou seca. Só fica o outro. Para poder lutar. Está lá deitada, nua e à espera de alguém. Ele acha que é ele, né? Então salta em cima, vai brincar com ela. Ela não aceita. Ela se arma da tichara, que é uma lança tridente com 3 pontas, e começa o pau. Ele arranca da pajeú com a faca desse tamanho, nordestina, e começa uma luta entre os dois. E papai Macunaíma só vai levando a pior. Leva uma ticharada no meio da cara, sangue espirra. Leva uma ticharada na bunda, sangue espirra. Aí já está levando tiro. A mulher mesmo levou um arranhão. Está apanhando a mulher. Aí ele sai gritando. Ele viu que não tinha jeito, né? Ele sai mal do ela. Me acuda se eu mato ela. Me segura, que eu sou mato. Me segura se eu mato. Os irmãos chegam lá e vão lá e seguram-se. Manape que aqui, segura nas costas. E Giguê pega um pau desse tamanho, chega no corpo dela e pum, ela cai. E a mulher desmaiada, né? Aí Macunaíma chega lá e vai e transa com ela imóvel. E depois que ele termina de transar consigo, o que acontece? Vem aquela papagaiada toda, né? Reunindo e fica sobre ele. Papagaio, barara, jandaia, periquito, tuim, tudo em cima dele. O que é isso? É o símbolo o símbolo do poder dele. Ele virou imperador. Ela era rainha, ele é imperador. E agora esses bichos vão ficar sempre seguindo ela. É o sinal, né? Veja bem que isso aí tem muito a ver com nós vamos falando em paródia. Isso é Iracema José de Alencar, que ela também tem a jandaia, ele sempre segue Iracema, né? Então ele parodia José de Alencar. Isso aí. Vai parodiar mais ainda, ó. Porque no Império de Macunaíma, aí eles vão seguindo, né? Passa pela Cidade das Flores, né? Passa pela Cidade das Flores, afasta, evita o rio das amarguras, passa debaixo do salto da felicidade, pega a estrada dos prazeres e chega no Capão do Meu Bem, que fica lá no alto na fronteira com a Venezuela. Então veja bem, Iracema é a mesma coisa, o personagem anda e vai dando o nome dos lugares por onde eles passam. Então fica sendo o rei do mar. Se vai guerrear, ele fica em casa, naquele bem bom, dormindo, bebendo, fazendo nada. Mas quando ela chega, ela está seca, ela quer de qualquer jeito, ela chega já, né, toda
com corte, sangue, aquela coisa, mas já chega pulando para a rede. Foi ela que teceu a rede. Ela teceu a rede com seus próprios cabelos. Quem tece a, nós sabemos que, segundo a crença popular, não há coisa que segure o amante do que cabelo. E ao tecer a rede com cabelo, os dois ficaram ligados eternamente. Ela já chega querendo. E aí vão brincar. Aí brinco muito. Aí depois ele pega no som, né? E aquele som infernizado, e ela, vamos olhar. Aí deixa, ela vai pegar a lança de cutucando ele, vamos mais, daí para com isso oferecida. Não, eu quero dormir, meu bem. Não, vamos, eu quero, então vai. Só para não desmerecer a fama, ele brinca mais com ela. E quando ele enche a cara, ele chapa, né? Então a pajuaria até cair. Ela vem querer mais. Vai para a rede. Está na rede, aí ela, meu bem, para com isso, o que foi? A gente está brincando, você para no meio, que dorme, né? Ele chapa, e aí vai brincar, ela para aí, para. Faz isso não. Ai, que preguiça. Ele vira para um lado. Aí ela, se tem que dar um jeito, né? O que ela faz? Ela vai e pega urtiga, que produz uma coceira do caramba, e vai lá e passa no distintivo do herói. Senta a urtiga lá e vai e passa a urtiga nela também. Nos órgãos dela. Aí tem que coçar. Aí não tem jeito. Aí nesse estratagema ficou brincando até. E brinca muito. E quando tem aquele calor desgraçado, aquele calor que está matando passarinho, aí ele dá uma porrada, ela cai no ar, o quê? Ele pula para a rede e vão brincar de novo. E nesse negócio de brincar aí, com esse estratagema, 6 meses depois nasce o filho deles, né? O filho encarnado. Nesse menino aí, ó, depois que o menino nasce, aí ele é que fica de resguardo. Entre os índios que fica de resguardo, ele adora, né? Porque ele quer ficar deitado, tem que ter lá de resguardo. Ela que vai trabalhar, ela que vai lutar. Aí vem as mulatas do Recife, da Bahia, vem seresteiro, aí a mistura danada, né? Seresteiro do Recife, da Bahia, para visitar o menino. E aí ela fica pertencendo a um alto pastoril, né? Da Bahia. Aí o menino, é claro, o menino o menino está crescendo e a cabeça está ficando cada vez mais chata. Mas ele tenta bater, né? Cresce, meu filho, para ir para São Paulo. E a cabeça do menino vai achatando mais ainda. Tem esse negócio também no Nordeste, tem isso, né? O pai fica batendo e a cabeça do menino cresce, a cabeça achatando. E eu fico fazendo isso com o menino. Para evitar que o tutu-marambá, que é o bicho-papão, chupe o dedão de si e chupe o umbigo do menino, eles colocam uma tesoura lá, né? Isso aí também é crendice popular. Você quer proteger o menino, você põe a tesoura lá, protege. Aí o tutu-marambá vem, o bicho-papão vem e chupa a tesoura e não chupa nem o umbigo do menino, nem o dedão de si. Né? E os presentes? Os presentes também são importantes, porque ele coloca personagens reais, hein? Quem é que manda as rendas para o menino? É a Joaquina Leitão, personagem real do Nordeste, fazia rendas fabulosíssimas, né? Também tinha o nome de Quiquina Cacunda. Quem é que faz o sapatinho de lã? Ana Francisca de Almeida Leite Moraes. A tia dele, a tia de Mar de Andrade, coloca a própria tia no livro, porque fazia o sapatinho. Ele não é só aí também, ele coloca a tia dele em várias outras narrativas. E a outra são as irmãs Vieira Louro, que faz a essência, o suco de tamarindo, o menino tomar os remedinhos lá contra lombriga. Né? Então, meus presentes. Um belo dia, pousa sobre a casa uma coruja. Nós sabemos que pio de coruja não tem a crendice popular. Coruja piou, mau agouro. E o macunaíma, com medo, porque ele é medroso, né? Enche a cara de pajuari, bebe e dorme. Não vê que à noite vem a cobra preta e chupa o peito de si. É crendice popular, hein? Diz aí que quando as mulheres estão grávidas, estão pojadas de leite, né? As cobras vêm e pegam o rabinho, põe na boca do menino e fica lá chupando o peito da mulher. Mamãe. Quer dizer, crendice popular não tem nem nenhum sentido, mas tem, né? Então vai lá e mama. O que acontece no dia seguinte? O veneno, né? O menino vai e chupa o peito da mãe e morre envenenado. Aí é o filho do menino. Morre envenenado. Aí para que não coma, eles enterram, eles colocam dentro de um artefato em forma de jabuti, né? Para as boitatadas do espírito da noite não devorar o menino, enterram dentro da cabana, dançam, tomam, bebem, aquela coisa toda, e no final da função, se ainda muito bem vestida, nos trinques, bem arrumadinha, linda, ela desgostosa da vida, tira uma pedra do colar e entrega para o herói, é a Muiraquitã. Entrega para ele e sobe para o céu e vira estrela. Ela é a beta do centauro.
Então vocês devem também começar a registrar quem que vira estrela, porque tem um monte de gente que vira estrela aí nesse livro. Isso virar estrela é uma morte simbólica, mas é a das melhores das mortes, né? Porque só para o céu fica lá naquela vida inútil, brilhando. Porque ele vai dizer que no Brasil, na terra, é o lugar da desgraça, da miséria, da doença. No céu, não tem nada disso. Depois que vira estrela, aí, passado algum tempo, eles vão lá na cova do menino, nasceu uma planta, e aí essa planta deu o nome de Guaraná. É outra lenda indígena que Mário de Andrade aproveita e transforma, né, aí no túmulo do filho de Macunaíma. Pois bem, agora tem esse Boiúna Luna, é o 4º capítulo. Isso aí nós veremos como transição, né, para a busca. É o motivo por que ele parte da Amazônia. Ele fica tão triste que ele resolve partir do lado do lugar onde estão as Encaminhadas e visitar seu rei. Vai andando, anda muito. E aí canta, né, com saudade de si, mas canta e chama Rudar. Rudar, nesse livro, é o pai é um deus do amor dos índios, né? Chega de saudade. Aí, quando estão andando, ele encontra uma cascata. Ora, entre os índios que a cascata está saltando e caindo, né? É como se estivesse chorando. Ele pergunta para ela: por que você está chorando? Aí ela conta a história. A história de Naipi. Naipi. O que aconteceu com ela? Aí ela conta a história dela. Naipi pertence à Índia, à tribo dos Tuxauas. A tribo dos Tuxauas. Ela disse que assim que seu corpo chorou sangue, estava na hora de entregar seus homens, ou seja, depois da menstruação. E ela queria experimentar primeiro, né? Então a rede dela ela ofereceu para os homens irem lá. E os homens iam, mas quando os homens estavam indo, né, ela ia mordia os homens, mordia mesmo. É para experimentar a força, para ver quem é que conseguia na luta, porque eles indo aí, afrodisíaco é briga, é mordida, é sangue. Os caras não conseguiam ir embora. Ora, todos os anos, quando os ipês amarelos floresciam na beira dos rios, a cobra grande, chamada de Boiúna, a Boiúna Capei, ela escolhia uma mulher para levar para a gruta dela, né, e possuir. Neste ano escolheram, a cobra grande escolheu Naipi. Neste momento aí, né, os ipês amarelos, as flores caíram sobre Titsapê, o homem que a amava. Ele chorando lá na beira do rio, caíram as flores sobre ele. Aí ela abriu a rede para ele na última noite dela. Ele foi. Inteligentemente, ele juntou um monte de flores amarelas e ao subir na rede, assim que ela deu a primeira mordida na muñeca dele, sangue espirrou, ele foi e enfiou as flores na boca de Naipi e encheu lá, sempre não pode morder mais. E aí ele a possuiu. Né? E assim, logo depois que brincaram, ele resolveu pegá-la e partiram, montaram na canoa e foram em direção ao rio Zangado. Rio Zangado, na linguagem dos índios, é o mar. Em direção ao mar, fugindo. A cobra descobriu e foi atrás. E o rango, e aquele rio não podia remar depressa porque a muñeca enfraquecida pela perda do sangue. A cobra pegou os dois. Aí fez a sorte do ovo em Naipi. Segundo a crendice popular, foi pegar o ovo lá e não sei como é que é a sorte do ovo, não descobri não. Mas que tem uma sorte do ovo, descobre se a mulher está virgem ou não. A cobra grande fez a sorte do ovo, descobriu que ela já tinha sido possuída pelo Titsapê. E como castigo a transformou naquela cascata com uma gruta embaixo. E a Boiúna Capei morava embaixo, porque ficava eternamente olhando lá para ver se ela tinha sido desvirginada mesmo. E o Titsapê foi transformado num mururê, uma planta que tem flores roxas, que ficava logo perto da praia e estendia suas flores vermelhas, que era o sangue que havia espirrado da sua muñeca. E ele tocando as águas e os dois longe um do outro sem poder se possuir. Aí o Macunaíma, triste da vida, lágrimas caindo no seu joelho, ele grita: se a Boiúna viesse, eu matava. Se a Boiúna viesse, eu matava ela. Põe para quê? Falou, o trem aparece. Aí é todo um susto, né? Aí vem a luta dos dois. Lá vai a Boiúna. A Boiúna manda um monte de marimbondo, abre a boca e depois mata tudo. Depois a Boiúna pega o rabo que tem os guios e vai dar uma porrada nele. Aí uma formiga morde o pé dele, abaixa, e pega na cara de Capei. Capei dá um bote, ele sai fora e pega uma pedra e corta, decepa a cabeça da cobra grande. E aí a cobra grande, depois que foi decepada e derrotada, aqueles olhinhos doces, ela quer agradecer ao seu vencedor. E vai até ele, né, beijar nos pés. Ele, medroso como ele, morre de medo e foge. Ela corre atrás, a cabeça rolando e eles correndo atrás, fugindo dela.
Aí sobe no pé de bacupari. Ah, me dá um bacupari aí. Aí joga o bacupari para ela. Giguei esperto, joga dentro d'água. Não vou lá não. Está na beira de uma lagoa, né? Aí joga um bacupari bem longe. Ela vai atrás. Enquanto vai, eles correm. E entra num rancho Tiatinho. Rancho desses perdidos no meio da estrada. E aí ela chega lá e bate na porta. É lá que Macunaíma descobre que tinha perdido a pedra. Aí vai procurar. Não, vai não, vai fora. A cabeça, vendo que eles não abriam, resolve então ser alguma coisa. O que eu vou ser? Se eu virar mosquito, eles me fritam. Se eu me transformar em rio, eles me colocam no mapa. Se eu virar trem, descarrilha. Você o quê? Ah, você é lua. E chama a aranha caranguejeira que tece, e pede para ela descer uma teia para subir para o céu. A aranha diz: ah, não dá não, porque durante o dia, se a teia, o sol derrete. Ele chama os passarinhos chechel que trazem à noite, Ah, mas se eu descer, eu vou enxergar. Ele vai até os Andes, Capê vai até os Andes e traz neve para ela ir jogando na medida que for subindo. Vai ficando branco. Ela faz isso. Aí ela vai comendo a teia e vai para o céu. O que é isso? É o mito de criação da lua. Capê na linguagem indígena é lua. Então veja bem, Mário de Andrade utilizando a cosmogonia, a formação do mundo, as lendas indígenas. Como é que a lua se fez? Subindo a cabeça da cobra grande, segundo a visão dos índios. Sobe e vai para o céu. E de tanto comer teia de aranha e de tanto comer gelo, é por isso que ela é daquele jeito, gorda, e toda gelada. E é por isso que as mulheres, quando vem a menstruação, fica da lua. Segundo os índios. Aí, depois aí ele volta para procurar a pedra, mas não encontra. Não encontra a pedra. E aí fica triste, passeando pelo reino. Um dia deitado debaixo de uma árvore, o negrinho do pastoreio, para quem Macunaíma rezava todo dia, fica com dó do rapaz. Notaram a bem geografização? Negrinho do pastoreio é do folclore do Rio Grande do Sul. O que ele está fazendo na Amazônia? Mas não está nem aí, pô. Ele vai misturar lobisomem para botar na Amazônia. Aí o negrinho do pastoreio, com dó dele, manda o Irapuru dizer para ele onde é que está. O Irapuru vai e conta para ele que quando ele estava em cima do pé de bacupari, deixou cair a pedra, uma tartaruga engoliu, um mariscador pegou a tartaruga, abriu, tirou a pedra e vendeu para o mascate. E o mascate se chamava Venceslau Pietro Pietra. E por causa a pedra traz o quê? A pedra não traz felicidade e riqueza? Pois com a pedra o Venceslau Pietro Pietra se enriqueceu, virou um fazendeiro riquíssimo e morava em São Paulo. Aí ele resolve ir até lá. Então começa aí a busca, decisão de ir para São Paulo. Então começa a segunda parte, aprendizagem e confrontos. Então vamos aí, olha. Nossa, vou ter que ser menos preciso, né? Não vou poder dar essa riqueza de detalhes não, por causa do tempo. E também senão o pessoal dorme, né? Tá doido. Tá. Vamos falar dos fatos principais, né? Então vai, o que ele faz primeiro, antes de ir para São Paulo? Ele vai até a ilha de Marapatá e deixa a consciência lá. Por que ele deixa a consciência de ir para São Paulo, na ilha de Marapatá? Porque segundo, há uma lenda na Amazônia, naquele tempo do ciclo da borracha. Bem que isso tudo não está no livro não, né? Eu tive que pesquisar tudo para não ficar falando isso para vocês, né? Há uma lenda que quando os caras, no ciclo da borracha, quando o cara ia entrar para explorar o látex, aquela coisa toda, né? Ele tinha que enriquecer depressa. Então o que ele fazia? Ele deixava a consciência fora da floresta. Porque para idade ficar rico depressa. Ele faz a mesma coisa. Ele deixa a consciência dele antes de se dirigir para São Paulo, na ilha de Marapatá. Mas precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro. Ele não sabe nada da civilização. O que ele pega como dinheiro? Cacau. Ele pega, e ele também nunca teve nada. Isso é herança que ele herdou isso é coisa que ele herdou da Icamiaba, da Rainha das Amazônias. Ele pega lá 200 barcos de cacau, porque lá na Amazônia o dinheiro é cacau. Ele vai para São Paulo. E está viajando pelo Araguaia em direção a São Paulo. Já tem vários dias que eles não tomam banho. O sol batendo na pele dos trens já vai fazendo aquela escuminha lá.
né? Tem de sujeira. Não podem tomar banho no rio porque está cheio de piranha. E aí ele vislumbra uma ilha no meio do rio. E se dirige para lá porque ele viu lá uma lapa e uma poça enorme de água, né? Em forma de um pé. Eles vão para lá. Aí ele, o primeiro que salta em terra e vai tomar banho é Macunaíma. Ao saltar dentro da água e se lavar, ele fica branco. Ele sai de dentro da água branco, de olhos azuis e loiro. Por isso aqui, quem tem o livro pode olhar aqui, ó. Está louro na capa, né? É isso mesmo. A partir daí nós veremos o Macunaíma até o final, loiro, de olhos azuis e branco. Uma beleza. O outro, o Jigueiro, viu, nossa, eu vou ficar branco também, corre e salta dentro d'água, mas aí já tinha pouquinha, e estava toda suja também, o preto do Macunaíma estava tudo lá, né? Aí lá, o máximo que ele fica é vermelho, que nem bronze. Jigueiro, coitado, uma Manap, aí que não tem nada mesmo, um pouquinho lá, né? Ele só pode molhar a palma da mão. Ele fica preto com a palma da mão e a palma dos pés vermelho. Então, claro, isso aí o que é? Isso é miscigenação, né? As três raças das quais se originou o brasileiro, o branco, o preto e o índio. Então fica aí essa síntese dos três irmãos, que se irmãos, que estão sempre juntos. E como é que se chama Lapa? Chama-se Sumé. Quem é Sumé? De novo outra lenda, né? Cheio de lenda, o tempo inteiro é lenda. Sumé é São Tomé. Segundo a lenda, esse apóstolo de Cristo esteve no Brasil ensinando o evangelho para os índios. E aí punham ele com uma figura enorme, um gigante. Então essa é o pezão, é a marca do Sumé, ou seja, São Tomé. E por isso é que é milagrosa. Chegam a São Paulo. Ao chegar a São Paulo, aí a primeira coisa que nós temos é a despedida das aves, né? Aquelas aves que eu acompanhava quando ele ser imperador. Vão embora e aí ele entra em São Paulo. Mas descobre que lá cacau não serve como dinheiro, não. Mas quando eu quero ir embora, vai embora. Não quero trabalhar, não. Ai, que preguiça. A Manap, deixa que eu vou lá na bolsa e transformo isso em dinheiro. Vai lá, realmente transforma o cacau em dinheiro? 80 contos. Começa a viver com isso aí, né? Assim que entra na cidade, olha o impacto, aquele cerradão, cheio de palmeira, e no lugar de palmas e de coco, as palmeiras soltavam fumaça. As estrelas vieram tudo do céu e estão na terra. São as luzes, né, que eu não conheço. Já que as estrelas vieram para a terra, então o Sim deve estar por ali, sai procurando. Mas quem é que ele encontra? Ele encontra, são mulheres muito branquinhas, filhas da farinha, né, maníferas, alvinha. Ele escolhe 3 e leva para para ele é uma palhoça maior que o Paranaguá. Não, é prédio, né? O edifício, eu não conheço, eu acho que aquela lá é um rancho maior que a montanha. E é um macaco que leva, é o elevador, ele não conhece o nome, é um saguão que leva até lá em cima. E depois ele brinca com as 3. Gastou com isso aí uns 400 pacotes com essas prostitutas que a primeira que ele levou, né? E depois, como a cama é muito dura, e aquela lona lá, aquela rede é muito dura, então ele põe as cunhãs e deita e dorme em cima delas. No outro dia ele está vendo aquele barulho e está com medo. Mas que onça? Para ele é onça, tapia, aquele boitatá, quer dizer, aí eu vou ensinar para ele, não, você não é onça não, é Ford automóvel, né? Isso aí também é luz luminoso, é buzina. Aí ele explica as coisas para ele, aí ele vai descobrindo, né? Aí fala assim, poxa, isso tudo é a máquina, nossa, que máquina poderosa, hein? Pois é. Aí ele resolve, poxa, se eu brincar com essa máquina, eu fiz com Si, aí eu fico sendo imperador dos filhos da farinha, né, Mani? Aí as meninas, malvadinhas, não, que é isso, deixa de ser besta. Máquina você não brinca não, a máquina mata. E ela não tem esse distintivo que você está pensando em não. Não adianta brincar com a máquina. Aí, Jacaré acreditou? Nem ele. O que ele faz é mandar uma banana para elas, né? E aí Madia Draghi diz que foi nesse momento que inventaram a pacova, ou seja, a banana, é sinal de desrespeito. Depois ele fica com o gado na cabeça, poxa, máquina. Então o que aconteceu? Porque eles disseram que foram tirados os elementos da natureza e com eles produziram uma máquina. Mas não tem nada de mistério. Aí a conclusão dele é de que a máquina é o homem. A máquina é o homem e o homem é a máquina. Então aí, a máquina, em vez de eles mandarem na máquina, a máquina é que manda ali. Os homens são a própria máquina. É nesse momento, descobrindo isso, ele pega a Giguei e transforma a Giguei na máquina de telefone. E aí toda vez que ele quer discar, ele vai lá, Giguei, transforma a Giguei e disca. Aí, depois que ele...
Depois que ele descobre, no outro dia o quê? A boca cheia de sapinho, por causa daquela aventura, né? Aí dá uma chave de sacrário para ele. Quer dizer que quem tem sempre de sapinho na boca, segundo a crença popular, só dá uma chave de sacrário, o cara chupa o trono. Aí sabe o sapinho. Aí faz mais uma farra e resolve visitar o gigante. Pela primeira vez, vai direto na casa do gigante. A casa do gigante tem, logo na entrada, uma árvore chamada de Zalaura Yeg. A personagem, né? Zalaura Yeg. Que árvore é essa? E pega 6 pau e joga, né? Ele joga lá os 6 paus. Ele fala lá, como é que ele fala lá? Toma porqueira. Jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço. Toma 4 paus na unha, seu jogador de caça-falsa. Aí Manap toma 4, aí Manap toma 6, é truque. Aí tem o jogo do truque, né? Com esse negócio de jogar. Ele pega o Macunaíma morto, toma. É 6, é 4, vai, truque. Aí ele dentro do jogo do truque. Aí ele pega o herói e leva. E depois corta o herói todinho lá em pedacinho, joga dentro da polenta, está cozinhando, o Manap tem que ir lá salvar. Não é? E conta com a ajuda aí com 2 personagens, a formiga Kamijik e a formiga Lesleg. Mas salva o herói. Pega os pedacinhos, né? É a primeira morte dele, né? Primeira morte dele. Ele morre e ressuscita. Pega os pedacinhos da polenta, coloca dentro de embrulha numa folha de bananeira, leva lá para a pensão, eles estão morando numa pensão. E aí joga o sangue em cima, depois sopra uma fumacinha, vai e ressurge todo lá, todo moído, né? Aí dá guaraná para ele e fica jovem. Pois bem, esse é o primeiro combate. Derrota, perdeu, morreu. Resolve fazer o segundo embate. Ele se disfarça de francesa. Né? Põe o vestido, põe o cabelo, põe 2 mangarás no lugar do peito e lá vai ele. Né? Disfarça, telefona para o gigante dizendo que tem um negócio para marcar com ele. Na casa do gigante, o gigante mostra a pedra para ele. Nossa, na hora a emoção é tão grande que ele só falta chorar e quase se trai, né? Me dá essa pedra emprestada, vai? Não, depende, conforme, né? O gigante está a fim de comer ele, né? Conforme, acho que ela é francesa, mulher. Aí você, pá, o que o gigante está achando? Está achando que eu sou mulher. O cara está achando que eu passei debaixo de arco-íris, né? Do arco da velha, e virei mulher. Mas aí o gigante vai lá e mostra para ele a coleção de pedras, um estrado de cama, cheio de pedras, de preciosas a semi-preciosas. E a joia da coleção é a muraquitã. Deixa eu levar, conforme, né? Conforme, é nada. Aí ele vai e foge, o cara está querendo comer, ele foge. Aí está querendo esconder no jardim. Quando ele está no jardim, ele encontra a Caterina, uma negrinha. Caterina sai da frente, se não te ver, tá não. Caterina nada, ele pá, foi grudado. Caterina, larga minha mão, senão eu te meto a outra. Pá, foi grudado. Ô, Caterina, te meto o pé, foi grudado. Caterina, outro pé, foi grudado. Na verdade, é uma bonequinha de cera de carnaúba de um conto popular chamado Macaco e a Velha. Amado de Andrade não é retira, né? Isso lá. Que bate e fica preso. O gigante vem com o cesto, abre a boca, cesto, o cesto pá. Pega a Macunaíma e joga lá dentro, quer dizer, a francesa. E leva lá para dentro para comer Macunaíma mais tarde, né? Comer, você tem que figurar. Aí o que? Aí ele tem um pozinho lá que desamarra as cordas e foge, aí a fuga. Veja bem que toda a fuga de Macunaíma aí é pretexto para Amado de Andrade ficar falando do país, né? Dos lugares onde ele vai. Passa em Itamaracá, onde se chupa as melhores mangas. Essa é uma lenda, infelizmente não vou poder ficar falando de lenda aqui o tempo inteiro, né? Passa em Barbacena, bebe o leite de uma vaca, canta uma musiquinha para a vaca dar leite. Na Serra do Espírito Santo, encontra dinheiro escondido, mas não tem tempo de retirar. Aí ele se esconde no formigueiro. Ele vê um formigueiro imenso com um buraco aqui, ele pega e entra dentro do buraco assim perto da terra, só vai subindo e lá em cima, né? Com as pernas abertas lá assim. O gigante, ele é perseguido pelo Xarel, o cachorro do gigante. Xarel, nome de peixe, porque segundo o crença popular, se tiver um cachorro e der nome de peixe para ele, nunca vai ficar hidrófobo, né? Daí que pobre desgrama dá nome de cachorro, de peixe para cachorro. É baleia, não sei o que ele vai, né? Porque ele diz que não pega a doença da raiva, não. Não fica hidrófobo, medo de água. Xarel. Então aí, ó. O gigante chega, vê a correntinha de prata na abertura, pega, vai arrancando um pau enorme, já vai enfiando lá e empala o herói pelo. Né? Fica lá, empalar, pode mexer, mas não sai. Aí ele diz que vai buscar a Jararaca Quelité. Essa, segundo a lenda dos índios lá, né? Poderosíssima, ninguém pode contra ela.
Aí eu, tudo bem, eu vou sair. Pera aí, mas tira essa coisa aqui, joga essa coisa longe para mim. Pega o mangará, dá para ele enfia a mão. Aí o gigante pega e joga longe. Esse vestido aqui, tira o vestido, dá para ele e joga longe. Esse sapato, essa pulseira, isso, vai dando. Agora pega só essa cabaça fedorenta aqui, ó. Aí ele põe o cozinho lá, né? Porque essa cabaça fedorenta é o senhor dele. O gigante pega lá, acha que é a cabaça mesmo e joga longe, ele foge. O gigante fica lá esperando. E ó, dá o fora. Aí ele chega lá na pensão, corre tanto, chega na pensão, dando benção para cachorro e chamando gato de tio. Aí ele chega e quer fazer uma coleção, né? O gigante tem uma coleção de pedra, então quer ter uma coleção de não. Aí ele lembra que carregar pedra dá trabalho. Ah, que preguiça, né? Fazer a coleção não feio. Deita na cama e fica lá fazendo a coleção de palavrão. Falando não feio. Todas as línguas, né? Italiano, grego, latim. É que eu mais gosto de uma frase e um palavrão em indiano. Pois bem, não conseguiu de novo, né? Com a francesa, a estratégia dele falhou. Veja bem que é o anti-herói mesmo, só leva tinta. Então ele resolve bater no gigante que mora, à distância. Então ele vai para o Rio de Janeiro, esse capítulo é chamado Macumba. Ele pega um trem e vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro. Bem, ele foi no mato experimentar força. Chegou lá, porque entre os índios, experimentar força, ir lá no mato e tentar arrancar uma árvore. Se não arrancar, então não tem força suficiente. Isso também é de um conto popular. Eu prometi que eu não ia mexer, eu não ficar citando tanto, não dá tempo não. Então vamos lá. É no Zumbu de Tia Ciata. Tia Ciata é o nome da dona o nome da dona lá do casebre. Ele vai para lá. E aí vem o quê? Aí ele entra, está lá a mulher, a Tia Ciata é uma velha de um século de existência que só está o osso, você não vê nem o olho dela mais. Aquela velha, enorme, que você olha para ela e fica tonto. E aquele cabelinho branco em volta da cabeça parecendo uma iluminação fosforescente. Então está lá a velha. Ele chega lá para ainda está na hora de começar o sairê. Então começa o sairê. É aquela cantiga inicial da macumba que você fica saudando os cantos, né? A velha fica dizendo, primeiro vem lá o filho de Oxum. Oxum é Nossa Senhora, né? O Oxum vai dar uma vela para cada um. Todo mundo vai lá e fica com a vela na mão. Aí vem o sairê. Aí o filho de Ogum começa a dar o atabaque. Olha, tem o atabaque. Aí a velha vai atrás do atabaque, mexendo seus lábios, fazendo a reza dela. E vai cantando o nome dos santos. Aí ela fala, vamos saravá, quer dizer, vamos saudar, né? Então na linguagem aí popular, o negócio acabou ficando saravá, né? Vamos saudar. E vai na filinha atrás, né? Aí depois marimbondo derrubar o sujeito e vai matando. E lá na rua está acontecendo tudo com o Venceslau Pietro Pietra, né? Que é o Piaimão, o gigante comedor de gente, então os pés virados para trás. Está lá morrendo, né? Sentindo tudo o que está acontecendo na macumba. Até que depois Macunaíma não sabe mais o que inventar para se vingar, fica satisfeito e diz que acabou. Aí acaba a sessão. Veja bem que quando ele, pela primeira vez, ele pensa o gigante, é a distância, né? Não tem coragem suficiente para encarar de frente. E onde ele é também muito mal. E quando está batendo lá, o gigante está gritando, está cantando, né? Bate devagar que isso dói. Também tem o família. Vou fazer outra. São três, tem que responder pelo menos uma. O que é? Onde é que a mulher tem o cabelo mais crespinho? Eu sei, é aí, ó. Ei, seu tarado, né? Não, é na África. Aí, onde é? Aí vem a terceira. O que é? Juntar pelo com pelo e deixar o pelado dentro. Aí lá, essa eu sei, ó, quem é que não sabe? Antes de responder, pois é, você está pensando mesmo, não é que as pestanas, você fecha a pestana e o olho pelado fica lá dentro? Pois é, que eu não penso que é besteira, né? Pois é, você, adivinha, agora você pode ir embora, que agora não vou ficar aqui não. Vai ter o maior escarcel, eu vou para o céu. E aí ela vai para o céu e vira um cometa. Não quer ficar mais na terra, não. A filha de Seiusi vira um cometa. E ele foge. E na fuga, Seiusi atrás. Aí vem aquele negócio de montar no cavalo, de não saltar aqui, esse negócio de... Vai dando os nomes... É engraçado pra caramba, né? Mas podemos saltar. E nessa fuga, ele vai parar em vários lugares. Vê onde é que vai? A velha Seiusi. Tem que falar, né? Vou falar só de dois aqui, ó. Maria Pereira, que é uma personagem do século XVII que ele encontra nessa fuga dele.
A mulher, uma portuguesa que vivia escondendo dos holandeses. Ela sai do buraco e pergunta: tem holandês aí? Ih, dona, tem holandês, mas não. Quem é a senhora? Onde é que eu estou? Estou no buraco de Maria Pereira. E o outro é Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Bartolomeu Lourenço de Gusmão é o padre voador, viveu também no século XVII, morreu na Espanha. O Mário de Andrade coloca aí, isso tem nada a ver. Veja bem, esses nomes, você tem que pesquisar para saber, porque na verdade o livro não diz, né? Porque ele estava indo embora, como é que ele escapa? Ele chama um pássaro, o tuiuiu, e pede o tuiuiu para salvá-lo. O tuiuiu se transforma num aeroplano. Ele entra no aeroplano, e viaja. Lá em cima é que vê o padre voador. Quem é esse padre voador? Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Esse Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ele queria inventar um avião antes, vai falar muito de inventar um avião, né? E foi gozado, zombado, muito zombado, né? Tripudiado, é besta e tal. Agora oferece a carona para ele e ele simplesmente aponta e diz: não, basta, porque não quer ser mais zombado, né? Na pensão ele dá a queixa para a polícia. E aí prendem a velha Seiusi e manda para a Europa. Mas ela volta depois, né? O marido é rico e tudo mais. Finalmente a última luta, né? Contra o gigante, para recuperar o Iraquitã. Ele resolve ir para o mato experimentar a força, consegue arrancar a árvore com raiz e tudo, então está pronto para encarar o gigante. E vai para a porta do gigante e fica lá, né? E de noite. Mas está com medo de dormir, porque está tudo muito escuro, muito parado, muito calmo. Ele tenta pegar o pai do sono, mas aí não consegue não. Quem é o pai do sono? É Moron Pódoli. Ele tenta pegar, tenta fingir de morto, mas é Moron Pódoli diz: ih, aquele cara ali deve estar morto, está numa rota, o besta vai a rota. E quando já se viu morto a rotar, aí escapa e não consegue pegar. Ele estava em perto e viu um chofé com uma criadinha. O chofé e a criadinha no córrego que tem ali perto. Os dois estão lá, já brincaram muito, né? E aí, quando eles estão atravessando a pinguela, o Macunaíma vai atrás e pergunta a pinguela. A pinguela é aquela madeira que colocado para atravessar o rio. Ó, pinguela, o que você viu? A pinguela diz: vi as graças dela, e morre de rir, porque a mulher está de saia, né? Lá na frente ela tira a roupa e vai brincar com o chofé. E depois de brincarem muito, ela fica sentada em cima de um barco, e o chofé fica lá tirando peixinhos e dando para ela comer, na boca. E toda nua. Aí ele vai e coloca a boca dentro d'água e tira a água e joga na barriga da moça. A moça vai e pisa sobre ele e coloca dentro d'água. Eles riem muito, ela cai do barco e aí rola dentro d'água, brincam de novo, e depois de brincar e ficar satisfeito, o Macunaíma se aproxima. Oferece um cigarro para os três, mas acende o dele, depois apaga e acende o dela e o dele. Não pode, segundo a crendice popular, não pode acender cigarro para três, não. O terceiro morre. Isso é por causa eu fui pesquisar isso, eu acho que é por causa disseram que é por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Naquele tempo, em que lá no caramba, nós já temos quanto tempo? Quanto tempo que eu estou aqui? 2h15? Então vamos simplificar então. Ele conta a história de Palauá, ou seja, é a criação de como o carro, o automóvel foi inventado o automóvel, só que na linguagem dele, né? Linguagem do mito indígena, nesse cruzamento de conhecimento indígena e lendas de conhecimento indígena e criações da civilização. Pois bem, o gigante chega e leva primeiro o chofé, convida o chofé para entrar. Coloca o chofé num grande balanço, cheio de espinhos, e balançando, e lá embaixo, no hall da casa, né? Tem um buraco enorme no chão, lá embaixo a velha Seiusi está mexendo numa panela cheia de macarrão, uma macarronada imensa. Adivinha quem é o olho? É o chofé e Macunaíma. E aí os espinhos batem no chofé, o chofé cai dentro da panela, mexe a macarronada, pronto. Vai buscar Macunaíma. Macunaíma, ele vai entrando, Macunaíma tentando segurar os cipós, mas não consegue. Lá dentro, Macunaíma vai direto na gaiola do gigante, ou tem cobra, e come 5 cobras. Segundo a crendice popular, o cara valente é aquele que come cobra. Então começa, aí o gigante senta lá, né? Que preguiça, pô, não, senta lá, então mostra como é que é. O gigante mostra, ele começa a empurrar o gigante no lugar dele que cai na polenta e morre. Então aí a morte do gigante, ele recupera a pedra. Certo? Agora a vida em São Paulo, tem esse episódio aí, Véia Sol. Vamos começar com ele aí, dizendo por que Véia Sol. Veja bem que Sol é masculino, né?
mas ele coloca no feminino, véi, a sol. Por quê? Porque sol na língua indígena quer dizer guaraci. E nós vimos que si é sempre indicativo de mulher. Enquanto se você quiser marcar homem, é podre. Aimara podre, Emorum podre, Pauí podre, é sempre pai de alguma coisa. E si sempre é mãe. Daí porque o sol vai ser a véi, aliás, véi, a sol e não véi, o sol. Véi, sol é feminino na linguagem indígena. Olha, a vida em São Paulo, ele mostra aí, ele em São Paulo, aí nesse véi a sol, a vida em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, os costumes do Brasil na cidade grande. Ele é arremetido por uma árvore chamada Volomã na Baía da Guanabara. Outro episódio importantíssimo, porque está lá no final recuperando essa história. Certo? Olha, esse episódio Tec-Tec, Chupizão e a Injustiça dos Homens, é o fato de ele querer viajar para a Europa. O gigante viajou para a Europa. Todo mundo que se preza e é rico no Brasil tinha que viajar na Europa. Ele quer viajar também, só que ele não quer gastar o dinheiro. E nessa constelação transforma Macunaíma nessa constelação da Ursa Maior. E olha que ele foi com revólver, com relógio, com um casal de galinha. Está com isso tudo lá, né? E está lá, aquela constelação. E finalizando, diz que um professor de alemão disse que a constelação é o Saci que não tem uma perna. Ele perdeu a perna lá. Oh, deitão sem dente. Tá bonito sem dente. Fecha a boquinha. Fecha a boquinha um pouquinho. Fecha a boquinha um pouquinho. Pois é, mas aí que fica o problema, né? Como que você pode... porque esses rituais, igual eu estou te falando, a minha vida desse corpo, tá? Sabe? Então, eu, graças a Deus, tive rock and roll. Só alegria. Estamos com a colega Doris Araújo. Ela é homenageada nessa 14ª versão do Psicoético, esse projeto da Prefeitura e Secretaria de Cultura. Eu gostaria de saber, Doris, essa interação. Nós estamos há 9 dias fazendo esse salão, recebendo o país inteiro em Montes Claros, fazendo uma grande interação com poetas daqui, das cidades, da região, com poetas de todo o país. Como é que está sendo para você esse grande diálogo da sua poesia com os outros poetas do país e essa homenagem que a Secretaria de Cultura, através do Psicoético, está prestando a você? É sempre muito bom falar do psicoético. O psicoético, ele por si só, ele justifica todo esse movimento em Montes Claros e no país. O psil, ele além de nos encantar, o psil tem essa magia, coloca poesia no ar de Montes Claros, a nossa paisagem. E a gente fica vendo essas pessoas lindas, maravilhosas, como a Maria Rosa, Salomão e tantos outros poetas que vêm nos chegando e que Montes Claros recebe com carinho. Essa interação a gente precisa. A gente precisa da poesia, a gente precisa respirar poesia, isso é muito bom. A Secretaria e o Haroldo Pereira cada vez mais estão de parabéns. E que esse evento perdure e continue iluminando Montes Claros e alargando a nossa fronteira. Visual, né?
Estamos aqui nessa 14ª versão do Salão Nacional de Poesia Psicopoética, ao lado da Maria Rosa, que está vindo de Osasco, participar com a gente pela segunda vez do projeto. Gostaria de saber, Maria Rosa, ano passado você esteve aí participando ativamente, esse ano voltou, inclusive veio com Salomão Ribeiro. Como é que é para você estar participando desse evento em Montes Claros e essa interação com poetas de todos os lugares, inclusive da nossa região, de outras partes do país? Como que é participar? Nós estamos no 9º dia, amanhã estaremos completando 10 dias encerrando esse projeto, já preparando para o 15º. Como é que é para você essa interação e esse diálogo com a poesia de todo o país? Ai, Haroldo, é uma coisa maravilhosa. Foi uma experiência assim, inesquecível. Eu acho que o que acontece aqui é único no Brasil. Eu não tenho conhecimento de um outro trabalho e de uma outra forma de atingir a poesia como aconteceu aqui. Nesses dias todos que eu estive aqui, cada momento foi uma emoção diferente. Hoje, por exemplo, nós estivemos na rodoviária, onde nós falamos poesia no meio das pessoas, tocou-se viola, contou-se causos com as pessoas. E eu me surpreendi muito, porque ontem nós estivemos na periferia, lá no Chiquinho Guimarães, e lá no meio daquela gente simples, descalço, pessoas de pés no chão, nós convidamos para que as pessoas estivessem conosco na rodoviária e falamos da poesia. Hoje, qual não foi nossa surpresa ao chegar na rodoviária, encontrar duas jovens, duas adolescentes, que estavam lá, que agora já tinham lavado os pés, calçado o seu chinelo, tinham vindo a pé, apenas para receber um livro. Então eu acho que isso foi o sinônimo realmente da interação. Então o que acontece aqui, o Brasil tem que copiar. Você, Haroldo, é uma pessoa que está de parabéns, a Secretaria de Cultura daqui está de parabéns e a poesia está de parabéns, porque durante todos esses dias, Montes Claros, o Brasil inteiro respirou poesia. Como é que é o banquete? Montes Claros, do olhar poético do país em Montes Claros, e para a gente é de uma importância extrema esse projeto, que é da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. E a gente quer já caminhar para o 15º ano consecutivo e buscar a cumplicidade de cada um de vocês aqui. Inclusive as inscrições ocorrem sempre de 1º de julho a 31 de agosto. Portanto, 2 meses consecutivos de inscrições. Eu gostaria que vocês ajudassem a propagar isso aqui na cidade, nas cidades da região e nas cidades de todo o país, para que as pessoas tomem conhecimento, porque a programação está montada e a gente recebe uma série de ligações, uma quantidade enorme de pessoas que vêm nos procurar para se inscrever. E é tão cansativo estar respondendo a mesma coisa, porque a gente já está correndo para dar conta da programação, do que está programado. Então eu gostaria que cada um fosse cúmplice desse projeto e ajudasse nesse sentido de difundir mais, que a divulgação das inscrições é no período de 1º de julho a 31 de agosto. O salão ocorre desde o 1º ano, sempre na primeira quinzena de outubro, tendo como referência o dia 4, que é o Dia Internacional do Poeta. Dia 4 a dia 10, dia 4 a dia 11, dia 4 a dia 13, como é esse ano, e no ano que vem é de dia 4 a dia 12 de outubro. Nos ajudem nessa divulgação, vocês educadores que estão aqui, né? Vocês poetas, vocês atores, agentes culturais, tá? E eu agradeço em nome da Secretaria de Cultura, e em meu nome também. Eu vou começar lendo um poema da minha autoria que chama Canção de Minar Clone, é do meu livro Cinema Bumerangue. Ginsberg tem uma cirrose no fígado. Ginsberg sofre de uma hepatite crônica. Ginsberg
é um grande cachorro louco. Ginsberg come todos os garotinhos da América. Nasce, morre, renasce e desmorre. Allen Ginsberg é um acorde dissonante. O outro é Manbit. A poesia em movimento coloca uma arma em nossa mira. Há alguns sem rumo, há outros sem teto. Uns cortam o cabelo, outros cortam o pulso, se transformam em borboleta. Chico Sainz bate tambor, bate pino. Maltner dá ritmo ao nosso desatino. Atrás do arranha-céu tem um céu, tem um céu, e depois tem outro céu. Chico Sainz bate tambor, bate pino. Maltner dá ritmo ao nosso desatino. No outro sentido aqui, encerrando a minha participação. Gasto minha vida buscando uma palavra que contém a dimensão da minha dor. Gasto a minha vida buscando uma palavra que contenha a dimensão da minha dor. Gasto a minha vida buscando uma palavra que contenha a dimensão da minha dor. Gasto a minha vida buscando uma palavra que contenha a dimensão da minha dor. Psicopoético para todos. Então, vou chamar aqui agora a poeta Lívia Tucci, que está lançando o seu livro Avesso de Cristal. O livro está à disposição de todos os interessados, a R$15. Ela vai estar aqui falando, depois vai estar autografando o livro lá, tá bom? E o olhar da Lívia sobre a poesia. Boa noite para todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estive aqui essa tarde, uma bonita, colorida. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Antes de tudo, gostaria de dizer que sou poeta e cantora. Acho que as duas coisas são muito próximas. Tão próximas que parte dos meus poemas desse livro estão sendo musicados por um maestro de Belo Horizonte, o Anderson Viana, e esse trabalho vai ser transformado num songbook com o título de Canções Eróticas. É um trabalho bastante estimulante, bastante interessante. A gente trabalha com a sonoridade da palavra, transforma isso em música e trabalho incrível. E tem sido uma experiência bastante interessante. Eu já escrevo há bastante tempo. Comecei dentro da literatura em Belo Horizonte, editando junto com Tânia Diniz o mural Mulheres Emergentes, o Sensual em Cartaz. Fiquei um tempo com ela, depois Tânia continuou o trabalho. Está fazendo muito bem, Mulheres Emergentes. E eu senti uma necessidade de continuar editando a boa poesia e os bons poetas, principalmente os inéditos, né, e não só os consagrados. E com isso surgiu a ideia do Extravio. Fiz 3 números do Extravio, o primeiro de Haikais, o segundo sobre a poesia negra norte-americana e a poesia negra sul-americana, que foi patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos, e o número 3 foi um especial sobre as mulheres. Uma homenagem às mulheres, a gente fez o número 3. E deu uma parada. E de repente tive a grande felicidade de, eu já conhecia esse poeta, Vilmar Silva, que está aqui presente, que me instigou, né, começou a me colocar uma ideia de editar, fazer a segunda edição do livro Seiva pelo Extravio. E eu imediatamente aceitei, porque eu já conheci o trabalho do Vilmar Silva, que é muito bom, excelente, ímpar, único, diferente, e vem com uma palavra nova, principalmente para os novos poetas. Então fiquei bastante lisonjeada com o convite, e aí saiu o número 4 do Extravia, que é a segunda edição do livro Seiva de Vilmar Silva.
vale a pena conferir. E a proposta do Extravia também é divulgar, editar poetas novos, né? Que têm seus trabalhos guardados, trabalhos bons, que podem ser apreciados, analisados e depois vir a ser publicados. Então está aqui a proposta do Extravia, acredito que quase todos têm em mãos, é distribuído gratuitamente. E este é o Avesso do Cristal que eu estou lançando ali em frente. E esse trabalho foi um trabalho construído lentamente, com apuro, com cuidado, com muita emoção, sem pressa. Não tinha pressa de editar o Avesso do Cristal. Até que chegou um momento que ele estava pronto, eu senti a necessidade de publicá-lo. Seja o que Deus quiser. Tipo assim, né? E, basicamente, o trabalho do Avesso do Cristal, ele trabalha muito com a sensualidade, a sedução da palavra, em todos os sentidos, né? E a cristalinidade, né, que a poesia traz também, ou a nebulosidade, né? Não é fácil escrever, nós poetas sabemos disso, né? Como é difícil. Mas eu não queria falar muito sobre o trabalho em si. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, ou então eu fazer perguntas para vocês, e ter essa participação, né? Eu sentir vocês mais próximos a mim, do que eu ficar aqui nessa mesa enorme, todo mundo olhando para mim, né? E eu gostaria de uma interação, uma participação maior, com perguntas, ou eu fazendo a pergunta. Por exemplo, gostaria que alguém se manifestasse. O que é poesia? Primeira coisa que vem à cabeça, o que é? Parente de Deus. Parente de Deus. Olha que lindo. Registrem isso. Outra manifestação. É a mais bela de todas as artes. A mais bela de todas as artes. Mais? Suco de emoções. Sopro de emoções. E pode ser suco de emoções. Eu acabei de fazer. Lindo. Sopro de emoções. Me arrepiei. Estou gostando dessa manifestação, dessa participação. Amigo Edson. Passado, presente e futuro. Momento. Paixão. Águas. Transcendência. Amor. Mais? Vida. Manifestação da alma. Mais? Estou gostando. Luz e matéria. Não se esgotou, tem muita coisa. Vocês são poesia. Bonito. Amizade. Lindo. A poesia seduz? Poesia é sedução? Sedução também. A palavra está sempre seduzindo, né? A presença da poesia. Poesia não precisa ser necessariamente palavras bonitas, palavras rimadas, escritas em versos falando de amor. Aos olhos do poeta também se apresenta com formas bem diferentes. No topo de uma montanha, na forma de uma paisagem, no retrato de uma ninfa, na pressão de uma mulher, no feitio de um cenário, no canto de uma árvore, no riso alegre da criança, no perfume de uma flor. Com certeza. Linda. Deixa eu ler alguma coisa que eu fiz aqui, que surgiu assim 5 minutos antes, sobre o Avesso do Cristal. A fala do Avesso do Cristal revela-se em versos nebulosos e cristalinos, áridos e úmidos, breu e luz. O avesso revolve-se nas metáforas do corpo, reinventa-se na sedução da palavra. É a transparência do inverso em areias movediças. É pele erodida. É a alma turbulenta vasculhando o crepúsculo dos ossos.
um ponto sensorial e emergindo em cristalino prazer. A poesia pode ser iluminada, explícita ou um simples ponto de interrogação. O que é poesia? O avesso é o outro lado do infinito, onde finalmente encontraremos a poesia. Ainda sou o teu delírio. Abrasa na estiagem um império de gerânios nas margens de tuas margens. E tanto assim te sou explícita, mesmo quando o molusco longe de seu ninho, ou quando o mar no seu bocejo matutino. Ainda sou a tua loucura. Em flores gastas de ferrugem, a luz fugaz que te alucina, na umidade perecível das penugens. E tanto assim te sou implícita, mesmo quando ostra do lar, entre fuligens e pós, ou quando pérola aquosa que te desata os nós. Ainda sou o teu antídoto, a bactéria corroendo teus poros, um cheiro urbano tatuado em teus pelos, no avesso dos bacilos inodoros. E tanto assim te sou ilícita, mesmo quando o escorpião é o teu signo que me mata, ou quando o soro do meu sangue é o que te salva e nos empata. Arranha, 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 arranha esta aranha, arranha côncava de pelos, arranha quem dera ser o fio, arranha esta aranha nesta teia, arranha esta aranha de novelos, arranha quem dera ser o ofício, arranha de tecer o que te enleia, aranha tecelã, aranha, arranha, arguta, aranha, aranha trepadeira. Ah, meu amor, arem minhas tramas com dedos de fiandeira, por um fio, Lívia Tucci. Lindo. O que faz esse homem chegar com os vendavais do seu inferno, compondo o medo na sede do meu sangue, quando emigo as aves roucas que decantam e perfumo-lhe a noite com a flor do mangue? O que dorme em tua veia, quando te atreves a beber incólume a sanguinária vertente do meu sonho? O que faz esse homem chegar, me suplicar como menino, se orientar na bússola uterina, quando chega como animal na agonia, que lentamente expira e suga-me o seio maternal e viperino? O que cosmes em meu ventre, homem? Uma matilha de sementes sórdidas? Legiões de anjos com bocas mórbidas? Onde sou melhor se te invento a cada dia? Quando saio trêmula pelo vidro? Ou quando te enxerto em fecunda poesia? Vou finalizar com um pós-fácil. De todas as formas, a que mais emana, a que mais lateja é a brecha sumarenta. De todas as formas, a que mais emana, a que mais lateja é a brecha sumarenta. A que impele a secreção da trama, nau de placenta. De todas as formas, a que mais lateja, a que impede a secreção da trama, nau da placenta. Úmida urdidura, ninho de lagos, em vão, a esperar no porto, mil caravelas de náufragos. De todas as formas, a que mais emana, a que mais lateja é a brecha sumarenta, a que impede a secreção da trama, nau da placenta. Ávida tessitura,
nauta sideral, a implodir estrelas pelo avesso do cristal.